Amém. Amém. Vocês estão aí, irmãos? Amém? Glória a Deus. Como o Biel disse, o que nós viemos fazer aqui, né? Essa manhã, se não ouvir Deus falar. Você está animado para a palavra? Amém. Colossenses 3, do 9 ao 11, diz assim: Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, ao qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Nessa nova vida, já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Irmãos, o título na NVI, normalmente eles têm um título antes do versículo 3 aí. O título na NVI é Instruções para um Viver Santo. Amém? Eu costumo dizer, irmãos, que todo aquele que deseja viver uma vida santa diante de Deus, todo aquele que deseja viver uma vida santa para o Senhor, vai encontrar em Colossenses 3 instruções necessárias para alcançar esse incrível objetivo, que é o quê? Viver uma vida santa. Então, em Colossenses 3, nós encontramos essas instruções. E se você está aqui essa manhã, se você está aqui hoje, e o desejo que arde no seu coração é ser uma dessas pessoas, que inclusive são poucas, se você é uma dessas pessoas que desejam, que estão buscando um viver santo, Colossenses 3 para você é como um tesouro precioso, que deve ser guardado no seu coração e posto em prática diariamente. Ninguém encontra um tesouro e cava e esconde ele de novo. Quando nós encontramos um tesouro, nós usufruímos do valor que ele tem. Colossenses 3, para quem quer viver uma vida santa, é esse bom tesouro que precisa ser bem guardado no nosso coração e praticado diariamente. Então, você quer ser santo? Eu vou dar um conselho para você, uma sugestão. Leia Colossenses 3 todos os dias pela manhã, antes de você fazer qualquer coisa. Leia Colossenses 3 com o seu coração disposto a amar a Deus com tudo que você tem. Acordou pela manhã, escova os dentes e leia Colossenses 3, com o objetivo de viver como um homem santo para o Senhor. Leia todos os dias, irmãos, porque quando você lê, obviamente, né, ao ler Colossenses 3, você deve buscar auxílio no Espírito Santo, para que você possa exercitar tudo que essa carta instrui. E eu te digo algo com absoluta certeza: se você fizer isso diariamente, você vai se tornar uma boa cópia de Cristo. Você vai se tornar um bom discípulo de Jesus. Você vai se tornar um verdadeiro cristão. Você vai caminhar e vão sentir o cheiro de Cristo em você. Colossenses 3 é rico nisso, irmãos. Se você ler Colossenses 3 todos os dias com o coração pronto a obedecer, irmão, ele já começa assim: busquem as coisas que são do alto. Aí na outra, depois da vírgula, encontrou? Permaneça nelas. E aí ele vai. Não minta, revistam-se. Porém hoje, irmãos, eu quero me ater a uma verdade dita em Colossenses 3. E essa verdade dita em Colossenses 3 é uma verdade, irmãos, que fundamenta todas as conquistas e todas as instruções que você pode obter em Colossenses 3. E essa verdade que fundamenta Colossenses 3 é o título da nossa nova série de mensagens, que é Cristo é tudo. Cristo é tudo. Cristo é tudo fundamenta, irmãos, tudo que Colossenses 3 nos ensina, nos instrui, nos exorta. Se Cristo realmente for tudo para você, quando você acordar pela manhã, você não vai só ler Colossenses 3. Sabe? Então, Cristo é tudo. Cristo é tudo. Vocês estão comigo?
Na semana retrasada eu postei 3 escrituras no status do meu WhatsApp. A primeira foi Colossenses 3:11, Cristo é tudo. A segunda foi Filipenses 1:21, para mim o viver é Cristo. E a terceira foi Gálatas 20:20, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Essas 3 escrituras, irmãos, elas formam a essência do cristianismo para o cristão. Elas constituem a essência. Irmão, se o nosso coração realmente concorda, se o nosso coração realmente acredita com o que essas escrituras dizem, nós estamos num bom caminho e a nossa alma está segura. Agora, se nós estamos diante dessas escrituras, sabe? E para nós, elas não fazem muito sentido, não tem muito valor, se a gente está distante de uma vida, se a nossa vida ela está distante de uma realidade que comprove que o que essas escrituras dizem é verdade para nós, nós estamos numa condição terrível e a nossa alma não está segura. Se a sua vida é uma vida vivida que não traz a realidade de que Cristo é tudo para você, é perigoso, amém? Então, me diz, irmãos, me respondam. Cristo é tudo para você? Para você, o viver é Cristo? Você já deixou de viver para que Cristo passe a viver através de você? Isso fundamenta toda a nossa vida como discípulo, irmãos. Então pensa com carinho. Essas escrituras fundamentam sua vida? Essas verdades, elas são tão claras e reais para você, a ponto de você desatar os nós de tudo aquilo que te prende a essa vida? Cristo é tudo para você a ponto de você desatar os nós de tudo que prende você a essa vida. Da concupiscência dos olhos, dos desejos do seu coração, dos planos que você projetou antes de ser cristão e depois se tornar, continua tendo eles como prioridade. Então, irmãos, essas verdades elas precisam estar claras no nosso coração, fazendo com que a transformação da nossa mente por aquilo que elas dizem tenham por consequência a conversão de todo o nosso ser. As nossas mãos, os nossos olhos, o nosso coração, os pensamentos. Hoje, pelo Espírito, creio eu que o Senhor, através do Espírito, o Senhor quer nos levar a pensar se Cristo realmente é tudo para nós. E eu vou repetir essa pergunta muitas vezes: Cristo é tudo para você? Cristo é tudo para você? O que é tudo para você? Se tirarem se tirarem a vitória de você, vocês não se casaram ainda e vocês se amam, vocês vão continuar firmes e fiéis a Jesus Cristo? Sabe? Se tirarem o seu emprego, ou se Cristo chegar a ser tudo para você a ponto de fazer com que você deixe algumas coisas, mas a realidade é Cristo é tudo para você, é tudo mesmo, é tudo mesmo. Existem, irmãos, muitas verdades a respeito de Cristo, e aí eu quero iniciar expondo essas verdades para que nós sejamos relembrados de algumas características desse Cristo. Olha só, Cristo, ele é revelado na Bíblia como o verbo por meio de quem o amor de Deus por nós, pecadores, se manifestou. 1 João 4,9. Cristo, o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo, ele é o fundamento sob qual a igreja é construída. Mateus 16, 13. Cristo é o caminho. Cristo é a porta. É o único mediante qual todos nós podemos nos achegar a Deus. João 15, do 1 ao 12. Jesus Cristo, irmãos, ele foi selado e nomeado por Deus para transmitir a vida eterna,
a uma humanidade que estava morta. João 6:27. Cristo é a ressurreição e a vida. E todo aquele que crê nele, ainda que esteja morto, viverá. Foi para Cristo que Deus deu um povo que lhe renderá glória. Deus deu um povo para Cristo que rende glória a Ele. E Jesus Cristo é aquele qual o Espírito Santo testificou desde o início e antes da fundação do mundo, e ainda continua testificando. Esse é nosso Cristo, irmãos. E esse Cristo é para quem Deus conduz as pessoas para que elas encontrem salvação e paz. Esse é nosso Cristo. No geral, foi do agrado de Deus que nele, em Cristo, habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Colossenses 1:19. Estava ali fora agora há pouco com o Lucas, e aí a hora que eu cheguei lá na porta, ele falou assim: "Ei, pastor, vim tomar um sol aqui, mas o sol não está muito quente, né? O sol está frio." Meus irmãos, o que o sol representa para o planeta Terra? Nada é mais importante para a biologia da Terra do que o sol. Nada, irmãos. Porque o que é que o sol faz? O sol, ele aquece as águas dos mares. O sol, ele mantém a atmosfera em movimento. Ele gera as estações do ano à medida que a Terra gira ao seu redor. O sol é responsável pelo alimento das plantas através da fotossíntese. Quem lembra disso na escola? Plantas quais? Plantas essas que servem de alimento não só para animais, mas servem de alimento para homens também. E não só isso, mas plantas essas que também nos fornecem o oxigênio. Quem explica para mim, irmãos, um boi comer mato e dali sai uma picanha? Não é? Então, irmãos, sem a energia, sem o calor e sem a luz que o sol nos fornece, a vida na Terra como nós conhecemos hoje não poderia existir de forma alguma. E o que é que isso tem a ver com Cristo? J.C. Ryle, ou J.C. Ryle, como disse meu irmão, professor de inglês, J.C. Ryle diz que aquilo que o sol representa para o nosso firmamento é o que Cristo representa para o verdadeiro cristianismo. Ou seja, Cristo é tudo. Certa vez foi dito o seguinte por Malaquias: "Mas para vocês que reverenciam o meu nome, o sol da justiça se levantará, trazendo cura em suas asas, e vocês sairão e saltarão como bezerros soltos no curral." Malaquias 4:2. Malaquias, ele faz uma referência a Cristo e o chama de sol da justiça. Esse sol, os raios, é como se Cristo fosse o sol, como a gente vê lá, e os raios desse sol fossem a sua justiça. Não tem como fugirmos da justiça. E se quisermos que Cristo seja tudo para nós, como o sol é para a terra, precisamos estar diante dos raios da sua justiça. Então, meus irmãos, nada deve ser mais importante para o cristão do que Cristo. Cristo é tudo. E aí, hoje nós iniciamos essa série de mensagens com o título Cristo é Tudo. E essa série de mensagens, ela vai ser dividida por pontos. Então, cada ponto, na verdade, é o título para uma pregação. Porque ia ser apenas uma pregação, mas só que os pontos não tinha como tratar de forma rasa. Não tem como. Deus estabeleceu assim. Se você for falar de Cristo a respeito da sua justiça, em uma folha, em um livro, em uma vida, você não vai conseguir. Entende? Então, irmãos, a gente vai tratar de alguns assuntos onde Cristo é tudo nisso, amém? Amém? No que Cristo é tudo e por que Cristo é tudo?
primeiro ponto e primeira pregação é: Cristo é tudo na justificação dos pecadores diante de Deus. Cristo é tudo na justificação dos pecadores diante de Deus. Romanos 3, 23. Vamos lá, irmãos. Romanos 3, 23. Esse é um assunto legal, inclusive eu e o Tom tivemos um debate sobre isso. Romanos 3, a partir do 23. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça por meio da redenção que é em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para a propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, até aqui, é aqui? Não, é. Isso. Cadê? Em sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Irmãos, essa escritura diz que essa escritura está falando que todo e qualquer ser humano está destituído da glória de Deus, separado da glória de Deus, distante de Deus, sem nenhuma possibilidade de se aproximar de Deus e de ser ouvido por esse Deus. Imagina ser essa a sua condição, imagina isso. Irmãos, ainda você que é cristão, ainda você que é um cristão, se você examinar de forma muito criteriosa o seu coração, a sua mente, as intenções e os pensamentos que roubam a sua mente, você vai chegar à conclusão que você não passa de um pecador. Você vai chegar à conclusão que você sequer tem domínio sobre os seus pensamentos, que você sequer tem domínio sobre os seus desejos, que são muitas vezes mais intensos do que você e exercem domínio sobre a sua vida. Ainda você cristão, se você pensar meticulosamente sobre o que você pensa, o que você sente, os seus desejos, você vai chegar à conclusão que você é um pecador. A sua condição é totalmente contrária à de Deus. Você quer ser santo, sim ou não? Você consegue? Por si próprio consegue? Você quer parar de ter pensamentos impuros? Conseguiu tirar ele da mente de uma vez? Eles ainda vêm e tentam te roubar? O orgulho. Conseguiu tirar o orgulho? Porque você é pecador. Você é diferente de Deus. Deus é santo, você não. Você está separado de Deus. Você é contrário a Deus. Vocês não, você e Deus não são só opostos. Na verdade, são separados. Não fazem parte um do outro. Nessa natureza. Salmos 5, do 4 ao 6 diz: Tu não és um Deus que tenha prazer na injustiça. Contigo o mal não pode habitar. Os arrogantes não são aceitos na tua presença. Odeias todos os que praticam mal. Destróis os mentirosos, os assassinos e os traiçoeiros. O Senhor detesta. Detesta. Se você parar bem para pensar, o que você tem da parte de Deus, sendo Ele onipresente e não podendo deixar de estar em todos os lugares, Ele está com você dentro dessa realidade, mas em ira, não em amor. Então, olha só, Deus ele não tem prazer na injustiça, Deus não habita, Deus não permanece, não se faz presente com o mal, Deus não aceita os arrogantes em sua presença, Deus odeia todos os que praticam mal, Deus destrói os mentirosos, detesta os assassinos e detesta os traiçoeiros. Ou seja,
você e eu não temos condição nenhuma de nos colocarmos diante de Deus, porque isso é simplesmente impossível. Você é mau, você é injusto, você é arrogante, você é mentiroso, você é assassino, você é traiçoeiro. É impossível para você se aproximar de Deus. É impossível para nós nos aproximarmos de Deus. Impossível. Mas por que impossível? Isaías 59, 1 e 2 diz porque é impossível. Olha o que Isaías fala: vejam, o braço do Senhor não está tão curto que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir, mas as suas maldades separam vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Irmãos, Isaías aqui está lidando com uma questão muito atual para todos nós. O que está acontecendo aqui, irmãos? O povo está se perguntando, o povo está perguntando para Isaías. O povo está perguntando assim, ó: Isaías, Isaías, por que Deus parece não querer nos resgatar das nossas provações? Afinal, Isaías, Deus não é todo poderoso? Isaías, será que Deus diminuiu em seu poder? Isaías, será que as mãos de Deus não diminuíram? Será, Isaías, que Deus não é surdo? Afinal de contas, Isaías, vamos lá. Se Deus é amor, se Deus é todo poderoso, por que Deus está deixando a gente sofrer? Era isso que estavam questionando Isaías. E sabe o que Isaías diz? Não, gente, não é bem assim. O problema não está em Deus. Por quê? Porque, gente, Deus ele é perfeitamente capaz de nos salvar. Seu braço não está encolhido. Deus é perfeitamente capaz de nos ouvir. Ele não está tão surdo. O problema, na verdade, não é Ele. O problema não está do lado dele. Na verdade, meus irmãos, as suas maldades separam vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele. E por isso Ele não os ouvirá. Olha só, o problema não está no poder de Deus. O problema não está na capacidade de Deus. O problema são os nossos pecados que nos separam de Deus. Não a incapacidade de Deus nos ouvir. Não a falta de interesse de Deus nos ouvir, porque Ele é interessado em nos ouvir. O problema está do nosso lado, porque todo mundo nasceu pecado. Porque todos nós somos pecadores. As nossas maldades nos separam de Deus. Os nossos pecados esconderam de nós o rosto dele. Por isso ele não nos ouvirá. Não é porque ele é incapaz, não é porque ele não pode, não é porque ele não é poderoso. É porque nós somos o problema. E isso, meus irmãos, ajuda a gente a compreender, pelo menos em parte, o grito dado por Cristo na cruz. Deus meu, por que me abandonastes? Nesse momento aqui, meus irmãos, na cruz, Deus o Pai considerava Cristo Filho como se ele fosse um pecador. E o seu rosto foi escondido do Filho. Eles não puderam se ver mais. Então Deus, quando Ele olha para Cristo na cruz, com os nossos pecados, Deus olha para Cristo na cruz e Deus vê um homem mau. Deus vê um homem arrogante, um homem mentiroso, um homem assassino, um homem sem dignidade nenhuma, sem perfeição nenhuma, corrupto, sujo, impuro. É assim que Deus vê Cristo, como uma... Já viu uma bola de sujeira? Uma bola de sujeira? Quando Deus olha para Cristo, Ele vê uma bola de sujeira. E aqui, irmãos, nós temos a prova de que qualquer um de nós, por qualquer pecado cometido, merecemos a ira de Deus. Nós merecemos a separação de Deus. O Cristo, Ele sofreu a separação do Pai. Ele sofreu, o Cristo sofreu, irmãos, o derramamento da ira de Deus. Cristo sofreu isso. Então, será que não fica claro para você que o pecado nos separa de Deus? Será que não fica claro para a gente que o pecado nos separa de Deus? E aí eu digo, irmão, se todo e qualquer pecado nos separa de Deus, todo e qualquer pecado nos separa de Deus, quais são as nossas chances de termos sucesso ao nos achegarmos a Ele? Quais são? Quais são as nossas chances de obtermos sucesso ao nos achegarmos a Deus sozinhos? Nenhuma. Nenhuma.
O salmista diz em Salmo 133, se tu, soberano Senhor, registrasses os meus pecados, registrasses os pecados, quem escaparia? Olha o que o salmista fala. Se tu, Senhor, registrasse os pecados, quem escaparia? Irmãos, é óbvio que isso aqui é uma pergunta retórica. Nenhum de nós escaparia ou vai escapar do juízo de Deus. Se Deus, irmãos, tomasse uma régua de justiça, né, e usasse essa régua para avaliar a nossa vida, todos nós morreríamos, porque não há nenhum de nós que seja justo. Nenhum de nós é justo, nenhum de nós é bom, nenhum de nós presta, nenhum. É como dito por Isaías, somos como impuro, todos nós. Todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo. Murchamos como folhas, e como o vento, as iniquidades de todos nós nos arrastam para longe. Isaías 64:6. Sendo assim, meus irmãos, como pecadores como nós nos achegaremos diante de Deus? Como? E essa foi a mesma pergunta feita por Jó, no capítulo 9, versículo 2. Jó, ele diz, mas como pode o mortal ser justo diante de Deus? Jó pergunta, como é que pode o mortal ser justo diante de Deus? O carcereiro em Filipos faz uma pergunta semelhante em Atos 16:30. Ele pergunta para Paulo e Silas, senhores, que devo fazer para ser salvo? O que eu devo fazer para ser salvo? Em Atos 2, 36, 38, homens profundamente aflitos em seus corações, ao notarem o tamanho da maldade deles diante de Deus, o tamanho da ruindade deles, eles perguntam para Pedro e para os apóstolos, irmãos, que faremos? Então Pedro, se a gente é ruim assim, se fomos nós que crucificamos Cristo, se foram os nossos pecados que colocaram Cristo na cruz, Pedro, o que a gente faz? O que a gente faz, Pedro? O que a gente faz? O que faremos? Como, meus irmãos, como nós, sujos, mentirosos, arrogantes, podemos nos achegar a Deus? Como? Só de uma maneira, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Romanos 3, 24, 35, é só dessa forma, irmãos, é somente por meio de Cristo, é somente através de Cristo, do justo Cristo, que nós somos justificados. Só através de Cristo. Não tem outra chance, nenhuma chance para você se achegar diante de Deus. Se Cristo não tivesse morrido por seus pecados, você não tinha nenhuma possibilidade de chegar diante de Deus. Nenhuma. Em 1696, há aproximadamente 329 anos atrás, um reverendo chamado Robert Traill definiu a sentença da justificação da seguinte maneira. Olha como o Robert define a justificação. Na justificação, a sentença de Deus é dada dessa maneira. De que maneira? A justiça que Cristo exerceu através da sua vida e morte e a sua obediência à lei de Deus são contabilizadas em favor do pecador culpado para que ele seja absolvido. Amém? Dessa maneira, quando o pecador comparece à corte de Deus, quando é feita a pergunta, este homem quebrou a lei de Deus? Deus diz, sim, quebrou. E a consciência do pecador diz, sim, eu tenho quebrado, e não só uma vez, mas inúmeras vezes. E a lei de Deus não lhe condena à morte por causa da sua transgressão? Sim, diz o homem. E sim, diz a lei de Deus. Por quê? Porque a lei não tem nenhuma certeza além dessa. Aquele que pecar, morrerá. Bem, então, não há esperança nesse caso. Então, sentença definida, morte. Sim, há uma esperança. Sim, há. E o Evangelho da Graça revela essa esperança. Existe alguém que tomou o pecado sobre si e morreu por causa dos nossos pecados.
E a sua justiça é contabilizada em favor dos pobres pecadores, para que sejam justificados, e dessa forma nós somos absolvidos. Somos absolvidos na justificação, porque Deus considera aquilo que Cristo fez e sofreu por nós como sendo um crédito em nossa conta, para o nosso benefício e para o nosso proveito. Olha que definição incrível. Então, meus irmãos, é somente por meio de Cristo que nós podemos ter paz com Deus. É somente por meio de Cristo que podemos nos colocar diante da presença de Deus e ali permanecermos sem medo. Por quê? Porque Cristo Jesus, nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em confiança, pela fé nele. Então, irmãos, a base da justificação é a cruz. A base da justificação é Cristo. E por ser Cristo a base da justificação, por ser a cruz de Cristo a base da justificação, o nascimento, a vida, a morte e a ressurreição, por isso ser a base da justificação, a sua expressão é pela fé. Somente pela fé, justificados, pois, pela fé. Pela fé, irmãos. Então, irmãos, sendo assim, a nossa fé em Jesus Cristo, a nossa total confiança na obra expiatória de Cristo na cruz, é o que nos dá livre acesso a Deus. É o que nos dá livre acesso a Deus. Irmãos, é somente aqueles que creem no Filho que possuem a vida eterna. Somente aqueles que creem no Filho possuem a vida eterna. João 3,36, João 6,47, João 3,16. É somente aqueles que creem no Cristo que possuem o direito de se tornarem filhos de Deus. Só quem crê em Cristo. Então, a marca deixada pelo sangue de Cristo, meus irmãos, é a única que pode nos salvar da destruição de uma vida sem propósito e de uma vida infrutífera. Somente isso, irmãos, é só essa marca do sangue de Cristo que pode nos livrar da destruição de uma vida sem propósito. E eu digo algo, irmãos, se quando Cristo voltar, nós não formos achados com a marca do seu sangue em nós, seria melhor que nenhum de nós tivesse nascido. Se quando Cristo voltar, nós não estivermos encharcados pelo seu sangue, seria melhor nunca ter nascido. Seria melhor nunca ter nascido. Você entende o quanto você é pecador? Você entende o quanto distante de Deus você está? Se você, meu irmão, quer ser justificado diante de Deus, só tem uma forma: Cristo sendo tudo para você. Presta atenção, eu estou falando que só tem uma chance de você se aproximar de Deus, é Cristo sendo tudo para você. Cristo sendo tudo para você. Cristo sendo tudo para você. Somente Cristo, meu irmão, e absolutamente mais nada. Joga tudo fora. Deixa tudo para trás. Cristo é tudo e deve ser tudo na sua vida. Porque se Cristo não for tudo na sua vida, a sua vida é nada. Não interessa o quanto você tenha ou o quanto você faça. Se Cristo não é tudo para você, você não é você. No topo da lista de prioridades da sua vida, Cristo tem que estar sentado no trono. No topo da lista de prioridade, é Jesus quem deve estar governando. Porque senão você não vai ter sucesso em nada. E ainda que tenha sucesso, vai ser só nessa vida, que é um sopro. Ele deve estar sentado no trono da sua lista de prioridades. É como dito por Paulo, irmãos: mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso,
considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. E eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele. Não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Filipenses 3, do 7 ao 9. Olha isso, irmãos. É um pouco anuviado entender o que Paulo está querendo dizer no sentido mais limpo e puro, mas eu quero poder explicar para vocês. Quero poder explicar. Para que a gente entenda melhor o sacrifício de Cristo, é importante que a gente volte um pouquinho para o Antigo Testamento. Amém? Olha só, irmãos, no Antigo Testamento havia algo que o tudo daquilo era chamado de sistema sacrificial. Amém? Então, quando nós olhamos com mais cuidado para esse sistema sacrificial, nós começamos a perceber o quanto Deus leva a sério o pecado. Mas em Levítico, Êxodo, Paul Tripp, ele diz assim, nada mais se eleva ao nível da importância desse chamado aos sacrifícios regulares, pois, com exceção da existência de Deus, nenhuma outra realidade é mais importante na vida de Israel do que reconhecer a presença do pecado e a necessidade da expiação. Eu vou explicar para você essa frase. Presta bastante atenção, irmãos. A doutrina da justificação é extremamente importante para quem quer viver uma vida que agrade a Deus. Você tem que entender a justificação. Porque senão você não vai conseguir viver como um discípulo. Porque foi justificado do quê? Para quê? Como? Quando? Por quem? Olha só, irmãos. Israel, ele tinha plena certeza de duas coisas. Eu estou falando do povo de Israel. Eles tinham certeza de duas coisas. Primeiro, eles tinham certeza absoluta da existência de Deus. E tendo a certeza absoluta da existência desse Deus, eles sabiam quem esse Deus era. Santo, puro, reto. Não, sobe você, a gente não vai subir não. Se a gente subir, a gente morre, pô. Nós sabemos quem somos, nós sabemos quem Ele é. Se a gente subir, a gente morre. Então eles sabiam quem era Deus, eles tinham plena convicção, certeza absoluta de Deus. E a segunda certeza que eles tinham era da existência do pecado e da necessidade do perdão. Por quê? Porque esses pecados separavam eles de Deus, deixavam Deus irado. Então eles tinham certeza dessas duas coisas. Imagina um povo que tem certeza dessas duas coisas. Deus acima de tudo, eles acreditavam em Deus, não tinham dúvidas de Deus. E segundo, o pecado e a necessidade do perdão. Então imagina, irmãos, isso no centro da cultura de Israel, era essa percepção, amém? Então imagina um povo que toda a sua cultura, que toda a sua construção social era envolta dessas duas realidades, Deus, pecado e perdão. Era isso que tinha a cultura do povo. O centro da cultura de Israel, ela estava completamente ligada a esses sacrifícios. É como o pastor Jorge falou aqui, era normal, irmãos, era normal, todo dia, cena de violência, cena de carnificina, cena de derramamento de sangue, odor, cheiro ruim. Era normal, uivos de morte. Isso fazia parte da vida cotidiana do povo de Deus. Imagina, irmãos, a roupa dos sacerdotes coberta de sangue. Aí como o pastor falou aqui, tenta imaginar um sacerdote enquanto ele tentava abater um boi. Quem aqui já viu abatendo um boi? O boi fica parado? Imagina a luta desse sacerdote ao ter que sacrificar um boi. E o boi muito grande, imagina isso, imagina a luta, imagina isso diante de seus olhos, era a cultura deles. A gente está falando do sistema sacrificial, a gente não está falando do de expiação, o expiatório, que era uma vez por ano, amém? Então olha só, imagina esse sacerdote esquartejando um cordeiro que já estava morto e tirando as tripas, tira os órgãos, imagina a mão dele, imagina o cheiro fedido, imagina mosquito para tudo que é lado, isso era normal.
Irmãos, o sangue nunca parava de jorrar. A matança de animais nunca parava. Dia após dia, mês após mês, ano após ano, séculos após séculos. Imagina isso. Imagina isso. E aí você pensa dentro da mentalidade desse povo israelita. Irmãos, todas as vezes que uma família israelita, ela procurava no seu rebanho um cordeiro puro, apropriado para o sacrifício, era um lembrete para essa família. Deus é santo e nós não. Vamos pegar um cordeiro puro. Para que um cordeiro puro? Para a gente sacrificar para Deus, porque nós pecamos. Deus é puro e nós não. Cada gota de sangue de um animal, irmãos, cada gota de sangue de um animal era um lembrete da distância entre um Deus perfeitamente santo e um povo rebelde e mau. Rebelde e mau. Cada berro, cada balido, cada grito de um animal ao ser abatido era um clamor por um sacrifício maior e melhor. Era um clamor. Então, irmãos, quando eles observavam, quando eles olhavam eles observavam essa forma sangrenta e feia que um animal era abatido, essa imagem confrontava confrontava cada israelita com a verdade de que foram os meus pecados que mataram esse animal. Foram os meus pecados que colocaram esse animalzinho nas mãos do sacerdote e está sendo esquartejado. Eles tinham isso na mente. Toda essa violência, todo esse sangue, todo esse odor, e a repetição, era um grito por um Messias, o Cordeiro. Era um grito, chega de sangue, chega de matar animal. Era um grito, irmãos. Sabe, é um povo, irmãos, pecador, assim, só poderia estar diante de um Deus santo se um animal perfeito fosse abatido para pagar o preço pelo pecado e assim restaurar, ao menos que por um tempinho, o seu relacionamento e a paz com Deus. Era essa a realidade da cultura israelita por anos e anos e anos. Mas sabe qual é o problema desses sacrifícios, irmãos? É que a satisfação que eles proporcionavam para Deus era lamentavelmente temporária. Era momentânea, era temporária. E por não satisfazer plenamente a Deus, era necessário fazer, e fazer, e fazer, e fazer. Entregar o animal e sangue para todo lado. E a pergunta que fica é a seguinte: meus irmãos, se o relacionamento com Deus se encontra no centro da nossa identidade, se o nosso relacionamento com Deus, irmãos, se encontra no centro da nossa identidade, do nosso significado e do nosso propósito, que tipo de vida os seres humanos vão ter se estiver distante desse Deus? Se estar diante de Deus constitui a essência do nosso ser, estar distante dele vai nos levar a nos tornarmos o quê? Quem aqui pecou essa semana, levanta a mão. Sem Cristo, nós teríamos que abater hoje mais de 30 animais. Só hoje. E vai dar 11 horas, né? E não só isso, mas amanhã novamente, e novamente, e novamente. É por isso, irmãos, que a justificação que recebemos de Cristo é preciosa para nós. É preciosa. E a justificação de Cristo é preciosa para nós simplesmente porque todos nós, irmãos, necessitamos desesperadamente de perdão. Precisamos desesperadamente de Cristo. Todos os dias de manhã ao acordar, as misericórdias de Deus se renovam porque o Cordeiro já foi posto e amolado. E aí eu acordo de manhã desesperado por Jesus, porque eu sei que se eu não tiver com Cristo, eu vou estar distante de Deus, distante de propósito, distante de sentido. Então eu acordo pela manhã, vou diante do Senhor, o Cordeiro já foi posto, e eu posso me achegar diante de Deus e falar: Senhor,
eu me encontro aqui essa manhã e eu te peço, me faz como Cristo para o dia de hoje, que eu possa ser para esse dia como Cristo foi para mim. Desesperadamente de Cristo, irmãos, desesperadamente, só por Cristo, irmãos, foi Cristo que conquistou para nós a justificação. Paul Tripp diz o seguinte, olha isso, irmãos, ouçam com atenção, amém? O que precisava ser feito, nenhum ser humano poderia fazer. O que precisava ser feito, Deus teria de fazer em uma tríade de gloriosos milagres da graça. Qual tríade? A encarnação do Filho, a sua vida perfeita e o seu sacrifício aceitável e a sua vitória da ressurreição. A encarnação do Filho, sua vida perfeita, seu sacrifício aceitável e a vitória na ressurreição. É somente na vida, morte e ressurreição de Jesus que a tensão termina. Em Jesus, a justiça perfeita de Deus e a sua misericórdia perdoadora se alinham. Assim, era necessário um substituto, um segundo Adão, que viveria a vida justa que o primeiro Adão, infelizmente, não conseguiu viver. É importante notar que a obra substitutiva de Jesus Cristo não começou com seu sofrimento e sua morte, mas sim seu nascimento. Ouça isso, cada pensamento e desejo justo que ele teve foram por nós. Cada ato de pureza moral foi por nós. Cada momento em que Jesus resistiu à tentação foi por nós. A sua vitória sobre as tentações de Satanás foi por nós. A sua recusa em viver com medo das autoridades religiosas foi por nós. Era vital que o segundo Adão construísse um histórico pessoal que não fosse manchado por nenhum pecado cometido por palavras, pensamentos, desejos ou ações. Irmãos, é como dito 1 Pedro 2,22. Ele não cometeu pecado algum, nem qualquer engano foi encontrado em sua boca. Olha a perfeição desse cordeiro entregue por Deus. Olha a perfeição desse cordeiro. Nenhuma mancha, nenhuma falha, nenhuma imperfeição, nenhuma mentira, nenhum engano. Esse é o nosso substituto para a justificação dos nossos pecados. Irmãos, ele foi concebido de forma santa, ele viveu de forma santa, morreu de forma santa, não foi encontrado em nenhum momento da vida de Jesus uma mancha sequer. O homem perfeito. Sabe para que isso aponta, irmãos? Isso aponta para a distância que nós estamos de Deus e de Cristo. Para suprir a ira de Deus, irmãos, foi preciso o Filho por ser santo. Nenhuma mancha. Paul Tripp continua: o segundo Adão, Cristo, veio não apenas para ser nossa justiça, mas também para ser o nosso sacrifício pelo pecado. Precisava ser feito um pagamento pelo que satisfizesse que os pecadores fossem perdoados e vivessem em paz com Deus. A combinação da obediência substitutiva com seu sacrifício substitutivo significa que todos os que confiam nele são justificados, ou seja, são total e completamente perdoados e se tornam capazes de permanecer diante de Deus como justos. Justo, nenhum pecador é capaz de ganhar, merecer ou alcançar nada disso por conta própria. A vida justa, a morte aceitável de Jesus são os únicos meios pelos quais a graça justificadora pode fluir de pecadores como você e eu. Sabe o que é isso? Lembra do Sermão do Monte? Pobres de espírito. Sabe o que ele quer dizer quando ele diz pobres de espírito? Espiritualmente você é pobre. O que um pobre faz para se alimentar? O que um pobre faz para se alimentar? Isso, e como ele consegue comida? Um pobre, um morador de rua. Isso, perdão. Pedindo.
Então a ideia é de um pedinte. O pobre de espírito é aquele que reconheceu que nele não há espiritualidade alguma. O pobre de espírito, que a Bíblia diz, é aquele que entendeu que, se tratando de espírito e vida santa, ele não tem absolutamente nada. Pobre, ele é pobre, não tem nada. Então o que é que ele faz? Ele chega diante de Cristo como um pedinte. Por ser pobre, ele fala: eu não posso, eu não consigo, não dá, Jesus, me ajuda. Amém? Eu vou ler algumas escrituras, amém? E eu quero que ao perceber essas escrituras, eu quero que vocês notem o tom de comemoração, de alegria dos escritores, quando eles expressam a justificação, amém? A primeira que eu vou ler é Romanos 5, 1 e 2. Olha a comemoração, amém? Romanos 5, 1 e 2. Coloca aí, pastor. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, pelo nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. Próximo. Assim, nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Glória a Deus. Romanos 5, 6, do 6 ao 11. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas nisto, Deus demonstra o seu amor. Como? Nisto que? Cristo morreu em nosso lugar, apesar de sermos pecadores. Como agora fomos justificados pelo seu sangue, muito mais ainda, por meio dele, seremos salvos da ira de Deus. Pois se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele por meio da morte do seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Pela sua vida, continua, pastor, mais uma, não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual, agora, recebemos a reconciliação. 1 Coríntios 2:2, olha esse grito desse homem, olha isso, pois decidi nada saber, olha isso, pois decidi não saber de nada, enquanto estivesse entre vocês, exceto de Jesus Cristo, e este crucificado. Não decidi saber nada, irmão, não quero saber nada, eu quero é Jesus e esse aí crucificado. Isso que me importa. 2 Coríntios 5, do 18 ao 21. 2 Coríntios 5, do 18 ao 21. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, o que é o ministério da reconciliação? Irmãos, o ministério da reconciliação é o quê? É que Deus em Cristo reconciliou consigo o mundo, não levou em conta as transgressões dos homens e confiou a nós a mensagem da reconciliação. Portanto, de pecadores, de imundos, de sujos, de desprovidos de humildade, de desprovidos de espírito, agora nós somos embaixadores de Cristo. E o que Deus faz através de pecadores? O que Ele faz agora? O que Ele faz agora, irmãos? E Deus faz seu apelo por meio de nós. O apelo de Deus chega ao mundo por meio de nós. De nós. Aqueles que um dia precisaram de Deus são aqueles que um dia compartilham Deus para quem precisa. É isso, irmãos, olha isso. Por amor a Cristo suplicamos. Por amor a quem? Por amor à igreja, por amor a mim, por amor ao quê? Por amor a Cristo. Reconcilie-se com Deus, é só em Cristo.
Mais uma, pastor. Pois foi por nossa causa que Deus tratou como pecador aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Ele fala, foi por nossa causa. Foi por nossa causa que Deus tornou ele pecador. Por nossa causa. Para quê? Para que agora a gente se tornasse justiça de Deus. É por isso que a segunda pregação é sobre santificação. Você sabe o que é santificação? Santificação é tornar a justiça de Deus pública através da sua vida. Isso é santificação. Foi por causa de nós. E aí esse Cristo, como um cordeiro, foi esquartejado numa cruz. Esse Cristo, como um cordeiro, derramou todas as gotas do seu sangue, bateram nele, cuspiram nele, as moscas voavam sobre ele. Esse foi o nosso cordeiro que morreu e pagou o preço pelos nossos pecados, irmãos. A justificação é só por Cristo. E se é só por Cristo, Gálatas 6,14, pastor. Se é só por Cristo, quanto a mim, que eu jamais me glorie, que eu nunca me glorie, a não ser na cruz do Senhor Jesus Cristo, porque por meio do qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. Então olha o que ele fala assim, quanto a mim, eu não quero me gloriar e que eu jamais me glorie. E se eu me gloriar, que seja na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, porque foi por meio dele que o mundo foi crucificado para mim. Mas não só o mundo foi crucificado para mim, eu também fui crucificado para o mundo. Eu não vivo mais para o mundo, não trabalho mais para o mundo, eu vivo por Cristo. Por Cristo. Cristo é tudo, irmãos. Cristo é tudo, irmãos. Cristo é tudo, Cristo é tudo, é tudo. Deve ser tudo, tem que ser tudo. Porque não somos nada sem Cristo, irmãos. Cristo é tudo. O quanto te alegra, o quanto te anima, o quanto te encoraja saber que hoje você está justificado diante de Deus, porque um homem pagou o preço por você. É como, irmãos, você estivesse diante de um juiz e sua sentença fosse a morte. Não tem outra. Olha, o que ele cometeu, juiz, a única forma é ele morrendo. Ele morrendo. A única forma, juiz. E o juiz, por ser justo, vai falar o quê? Não posso ir contra a minha justiça. Só que esse homem, julgado com sentença de morte, descobriu um câncer terminal. E ainda que ele se safe da condenação para a morte, ele tem um câncer terminal. Ele não vai se livrar da morte. Então, de repente, no meio desse julgamento, entra um homem e fala assim: eu assumo. Tirem dele a sentença de morte e coloquem sobre mim. Eu assumo. Aí vão falar assim, mas vai adiantar o quê? Ele está com câncer terminal. Aí ele fala, eu sou aquele que justifica e o que cura. Eu dou vida para ele também. Então ele tira a sentença de morte, irmãos, de duas formas. Sabe? Esse é o nosso Cristo. Esse é o nosso Cristo. Eu preguei no velório do meu sogro. E a forma que Deus usa para definir uma pessoa que está distante dele, quando a Bíblia fala, é morte. O que é que falou ali? Todos nós estávamos mortos. Então, sem Deus, todos estão mortos. Olha, irmão, a gente diante da morte, a gente vê alguém num caixão sendo enterrado. A gente diante da morte fica assim, meu Deus, acabou, né? Acabou. Isso aí, agora. Quando Deus olha para você sem Cristo, a cena é a mesma. Um morto ainda existe nesse mundo? Não. Se você está sem Cristo para Deus, você não existe. Sabe? Então, irmãos, para todo aquele que creu verdadeiramente na mensagem do Evangelho, todo que creu recebe de Cristo uma nova identidade. Se você creu em Cristo e nasceu de novo, você recebeu uma nova identidade. E essa nova identidade
ela pode ser resumida em 2 palavras. Se antes você estava sem Cristo, você que creu agora está em Cristo. Em Cristo. Pela graça, irmãos, todo aquele que creu está unido a Cristo nesse exato momento. Nesse exato momento, quando Deus olha para você que creu em Cristo, Ele não te vê como um pecador. Nesse exato momento, quando Ele te vê, e você estando em Cristo, Ele te vê como um filho. Efésios 1,4 diz assim, Efésios 1,4, Paulo diz que nós fomos escolhidos em Cristo antes da fundação do mundo. Todos nós fomos escolhidos em Cristo antes da fundação do mundo. Irmãos, não fomos nós que com toda a nossa expertise, não fomos nós que com toda a nossa inteligência nos unimos a Cristo. Não, foi Deus. Foi Deus que nos colocou em Cristo antes de qualquer um de nós existirmos. Antes de qualquer um de nós existirmos, irmãos. Portanto, eu quero que você saiba de algumas coisas. Eu quero que você saiba de algo. Todas as graças do Evangelho, todas as graças do Evangelho, todas, fluem para nós, porque estamos em Cristo. Nós, irmãos, somos justificados, porque estamos em Cristo. Nós, irmãos, estamos sendo santificados, porque estamos em Cristo. Irmãos, nós somos amados como filhos de Deus, como filhos adotivos. Por quê? Porque estamos em Cristo. Nós temos todas as nossas necessidades supridas, porque estamos em Cristo. Todos nós somos amados por Deus, porque estamos em Cristo. Todos nós só temos a esperança da vida eterna, porque estamos em Cristo. Sem Cristo nós não somos nada, nós não temos nada. Ainda que você ache que tem alguma coisa, no fim você vai saber que não tem nada. Então eu quero finalizar com um texto do J.C. Ryle, que diz assim: escute, se coloque de pé, em silêncio, escute o que eu vou falar. Preste atenção. Me ouça. Pode baixar as luzes, pastor, enquanto o pessoal do louvor vem. Ouça, meu irmão. Alguém dentre os que me ouvem, cuja alma esteja exausta e sobrecarregada? Haverá alguém que queira ser salvo e se sente um vil pecador? Sim, a você, portanto, é que me dirijo. Venha a Cristo e Ele o salvará. Venha a Cristo e deixe com Ele a carga da sua alma. Não tema, creia somente. Você teme a ira? Cristo pode livrá-lo da ira vindoura. Você sente o peso da maldição de uma lei transgredida? Cristo é poderoso para redimi-lo da maldição da lei. Você se sente alienado? Você se sente distante? Cristo sofreu a fim de achegá-lo a Deus. Você se sente impuro? O sangue de Cristo pode purificar a sua alma de todos os seus pecados. Você se sente imperfeito? Você poderá tornar-se alguém perfeito e completo em Cristo. Você se sente como se fosse um nada? Cristo será tudo em sua alma. Nenhum santo jamais chegou ou chegará ao céu com outra história além dessas. Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Apocalipse 7,14.
ninguém se achegará diante de Deus sem que tenham lavado as suas vestes, as suas roupas no sangue de Cristo. Ou seja, lembra o sacerdote que eu falei, cheio de sangue do animal? Se você não chegar diante de Deus lavado, mergulhado no sangue de Cristo, meu irmão, não vai ter possibilidade de se manter na presença de Deus. Então, que você saia daqui essa manhã tendo em mente uma certeza: Cristo é tudo na sua justificação diante de Deus. E sabe o que a gente vai fazer agora? Nós vamos louvar a esse Cristo por aquilo que Ele fez. Você vai adorar a Deus nesse momento, com isso na sua mente. Você vai louvar a esse Cristo sabendo que Ele foi como uma ovelha por matadouro. E nós falamos que um boi diante do tosqueador não fica quieto. Um boi diante do tosqueador se mexe, corre e pula. Mas Cristo, diante dos tosqueadores, não disse uma palavra sequer. Cristo, diante dos tosqueadores, não mostrou resistência nenhuma. Cristo, diante dos tosqueadores, falou assim: pode cortar, eu não vou fazer nada, porque eu sei o que eu devo fazer. Então é para esse Cristo que nós vamos cantar. E esse Cristo, como eram feitos os sacrifícios e subiam, meu irmão, aquilo quando Ele aspergia o sangue, irmãos, aquilo quando era queimado, subia uma fumaça como aroma agradável. Então a nossa adoração nesse momento vai ser uma adoração de gratidão a Cristo. E vai ser, irmão, presta atenção, e essa adoração vai ser recebida nesse exato momento por Ele. Irmãos, Ele está diante de Deus, então Ele vai receber agora. Imagina Cristo assentado no seu trono, recebendo essa adoração. Então nesse momento, se desprenda, irmão, sabe, e adore esse Cristo que morreu por você. Se desprenda, sabe, desespere-se. Sim, Jesus, Tu és digno de louvor e adoração, Senhor. Obrigado, Jesus, por Tua graça e Tua misericórdia, Jesus. Obrigado pelo Teu amor, favor e graça. Obrigado porque o Senhor nos tornou justos diante de Ti. Tu és digno de louvor e adoração. Aleluia, Jesus. Perceba o quanto você está distante de Deus e grite desesperadamente por misericórdia.